Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre empreendedorismo para advogados e advogadas, um assunto super pertinente que às vezes não tem como ser abordado na graduação. E o empreendedorismo é super importante para que venhamos a adquirir e obter sucesso na profissão, para que a gente venha a ser bem-sucedidos. Bem-vindos, Lucas, Lari, muito bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos falar sobre marketing no direito, sobre a importância de sermos empreendedores na vida, que é super importante, né? Coloquem aí, compartilhem a live, né? O Instagram está informando aqui as pessoas que nós iniciamos aqui a nossa live. Nós vamos falar sobre esse assunto que é super pertinente. Muito boa noite a todos, Renata, Marcos. Vamos começar a falar sobre essa importância de aplicarmos o marketing no direito. E quando a gente tem a graduação, né, a gente aprende o direito como um todo, aí vai fazer a prova da OAB, o exame da OAB, em que você vai estar focado mais na literalidade da lei, e você vai se especializar e escolher um dos ramos do direito que você vai se especializar para poder, assim, ter o seu sucesso profissional, né? E a questão do empreendedorismo é super importante para que a gente possa programar o exercício da nossa profissão de acordo com o que é permitido pelo Estatuto da OAB, e assim podermos também utilizar o marketing no exercício da nossa profissão. Então, primeiro ponto que a gente vai deixar aqui determinado na questão do empreendedorismo é a qualificação. Então, preciso me qualificar, preciso estudar constantemente, porque a qualificação ela é super importante em todas as profissões que serão exercidas, né? Então, a gente precisa sempre estar se atualizando, se qualificando para poder ter conteúdo e assim ter o que dizer, né? Assumir desafios é outro ponto importante no empreendedorismo, porque às vezes a gente tem vontade, mas não tem coragem. Então a gente precisa assumir um desafio e de ir além, né? Então eu vou decidir, eu vou tomar a decisão, mas eu vou agir também em relação a isso. Então assumir os desafios próprios que a profissão exige, qualquer profissão, mas aqui a gente está focando diretamente o empreendedorismo para advogados e advogadas, que assim nós vamos também exercer a nossa profissão com excelência e também fazer o marketing dentro do que é permitido pelo Estatuto da OAB. Redes sociais, super importante você criar um perfil nas redes sociais. Estamos aqui no Instagram, né, para compartilhar conhecimento. Quem já me segue, me acompanha, sabe que toda terça e quinta eu ministro aulas de família e sucessões para compartilhar conhecimento com todos vocês, e assim a gente vai ampliando aí a nossa rede também de networking, para um acompanhar aí o outro, né, para a gente compartilhar conhecimento. Então, muito importante que a gente utilize também as redes sociais para que esse marketing assim seja realizado. Outra questão é a foto do perfil, né? Então você precisa escolher uma foto que esteja adequada com a sua forma de ser, né? Aí fala assim: ah, professora, posso colocar lá uma foto tomando uma cerveja, tomando um vinho? Tudo bem, gente, faz parte da vida, né? Mas se você quiser ter uma autoridade no exercício da sua profissão, não é adequado colocar lá uma foto de bebendo uma cervejinha, né? Por quê? Porque está dissonante daquela imagem que você quer passar. É claro, gente, que nós temos liberdade para sermos e fazermos o que bem entendermos, mas para quem nos conhece, tudo bem.
né? E claro, a gente tem a liberdade de pintar o cabelo do jeito que quiser, colocar piercing, fazer tatuagem, isso é normal, né? Cada um tem o seu direito de fazer como bem entende, e isso não vai tirar também o que a pessoa tem de bom, né? O que ela tem a passar. Mas para quem não nos conhece, o ideal é que a gente mantenha aquele posicionamento. Então a foto de perfil é importante. Claro que agora todo mundo, né, tá com aquela foto de braço cruzado, né? E o braço cruzado não vai fazer com que você tenha um sucesso maior que o outro que não esteja lá com a foto com o braço cruzado. Mas é uma foto uma pose, né, que você vai fazer para aquela foto, mas que também não significa muita coisa. Então a gente precisa também se preocupar com a foto de perfil. Também ser especialista naquele assunto que eu vou tratar. Tá? Claro que ninguém nasce sabendo, que tudo é construído, né? Step by step, nós vamos construindo aí a nossa formação, o nosso conhecimento, e é importantíssimo que o advogado não seja um clínico geral. Porque tem advogado que coloca lá, advogado criminalista, família, previdenciário. Então ele é um clínico geral do direito, e isso não é bom. O ideal é que você seja um especialista na área que você vai atuar. Mas no começo, professor, eu vou atuar no que aparecer. Isso faz parte também, né? Porque a gente está começando o exercício da advocacia e muitas vezes não há uma possibilidade de você enveredar só por um caminho. Mas com o passar do tempo, com a experiência, você vai se especializando de acordo com essa vontade que você tem de atuar naquele nicho do direito. Então a especialização é super importante. E aqui eu não falo só da especialização no sentido de você ter uma pós-graduação. Tá? É importante a pós-graduação? Claro, você vai ter um título de especialização, você vai estudar com professores que já estão no mercado, e aí você vai obter um título acadêmico que é super importante para que você assim obtenha a especialização, certo? Mas quando a gente fala de especialização na acepção do termo, a gente fala daquele que é dotado de habilidade técnica para o exercício de uma atividade. Então assim a gente vai também, Heleno, querido Heleno, gente, que é o responsável, né, pelo meu cabelo, ele faz meu cabelo maravilhoso. Muito obrigada, querido. E aí a gente está falando sobre isso, né? Que é importantíssimo que a gente venha a se especializar, adquirir essa especialização, não somente na questão do título, mas também na acepção do termo, que é eu dominar uma técnica, uma habilidade, para assim eu poder exercer minha profissão com excelência. E antes de eu fazer o marketing, eu tenho que ter conteúdo. Então eu não vou abrir meu perfil no Instagram, no Facebook, e se eu não tiver um conteúdo. Então é importantíssimo primeiro eu ter um conteúdo para que depois eu venha a fazer o marketing. Então cada um no exercício da sua profissão, no momento em que vai atuar no marketing, ele primeiro tem que ter o que dizer. Senão as pessoas ficam falando a mesma coisa sempre. Então isso também é importante, a gente ter o conteúdo para depois fazer esse marketing. Não é print e cola, tem muita gente que faz isso, né? Então eu vou printar um post do Senado Federal a respeito de um determinado assunto e vou lá colocar no meu feed. Gente, se é para printar e colar, a pessoa vai seguir o perfil do Senado Federal. Então faz do seu jeito, né? Então coloca lá da sua forma, né? Ou então, se vai printar e colar, diga de onde você está retirando aquela informação, né? Sob pena de plágio, né, gente? Tem gente que printa, retira lá o nome do responsável pela postagem e vai passando adiante. E não é print e cola, é dizer do seu jeito. Então
tem muita gente falando sobre todos os assuntos, né? E podem perceber que, por exemplo, se você se interessou pelo direito tributário, aí vai aparecer um monte de conteúdo de direito tributário. Isso é normal no marketing, né? E o algoritmo do Instagram, por exemplo, ele trabalha de acordo com aquilo que você vai se interessando. Então pode perceber, né? Então, por exemplo, o Miguel nasceu, aí eu comecei a procurar coisas de bebezinho, aí apareceu lá, vovó, compre isso pra mim, aí começa a aparecer um monte de conteúdo que tem a ver com aquilo que você está se interessando. Então por isso é que se você ficou um tempinho lá no conteúdo de um determinado nicho, e aí aquilo vai aparecer sempre para você. E isso é papel do marketing e do algoritmo das redes sociais, que fazem com que a pessoa se prenda àquele conteúdo, porque é por aquele conteúdo que a pessoa se interessou, né? Então não é print cola, você vai construir o seu conteúdo do seu jeito, pode estar todo mundo falando a mesma coisa, mas você está falando para o seu público e você vai postar ali no seu feed, no seu stories, a respeito daquilo que você quer, onde você quer atuar, né? Qual é o nicho que você quer atuar. Então primeiro vem o conteúdo, depois eu faço marketing, e assim nós vamos atuando e, claro, para atender aí os nossos seguidores e para fomentar aí a vontade da pessoa também consumir o seu conteúdo, né? Construir conteúdo de forma simples, depende de quem eu quero atingir, né? Então, se eu quero atingir pessoas, clientela para aquela causa, né? Ou para aquela atuação profissional daquele ramo, então eu vou construir um conteúdo de fácil assimilação para que as pessoas possam também consumir aquele conteúdo de forma que ela entenda o que está sendo dito ali. Porque muitas vezes a pessoa quer usar o juridiquês, né? Falar naquelas palavras do direito, e aí a pessoa não vai entender. Então, se o meu público é para quem já é formado, então eu já posso ter uma linguagem mais rebuscada, com a técnica, né, as palavras técnicas, e aí eu vou utilizar esse conteúdo com essas palavras. Mas se eu quero atingir um público maior, eu vou escrever de uma linguagem que seja acessível. Outra questão também são os vídeos curtos. Já perceberam que no meu feed, por exemplo, eu faço uma live e posto também uns vídeos curtos de 1 minutinho que são retirados daquele vídeo grande. Então eu faço live de 1 hora e 1 minutinho de uma fala vai ser colocado lá no feed, que são vídeos curtos de fácil assimilação e que as pessoas têm uma tendência a visualizar aquele vídeo mais curto, né? E é por isso que as pessoas assim agem, né? E isso é uma técnica de marketing também. Então, se você quer divulgar a sua atuação como advogado, você também pode fazer isso. E o Instagram agora tem a possibilidade, te permite fazer uma live para você mesmo, né? Então aqui a live está aberta, né? Então a gente tem a live aberta, eu vou deixar gravado, mas eu vou retirar flashes da live para postar os vídeos curtos de determinadas falas dentro daquele assunto macro. E aí eu faço vários assuntos de conteúdos micro que eu tenho de uma live de 1 hora. Então eu faço alguns vídeos de 1 minutinho que é de fácil degustação. Então por isso a gente fala assim nos vídeos curtos chamados de Nutella, né? Ou nuggets, que assim são denominados pelo marketing. As artes também, você escolhe a sua marca, você escolhe a sua cor, algo que te represente. Você vai criar uma arte. O Canva, por exemplo, é um aplicativo que você pode criar conteúdo gratuito e ali você pode colocar o recado que você quer passar para as pessoas que te seguem, né? E aí você vai criar esse conteúdo através das artes. Já repararam que no meu feed também tem aquela arte chamada, que a gente denomina de carrossel? O que é o carrossel? O carrossel é aquela arte que assim, arraste para o lado,
Então eu postei assim, você sabe a diferença entre família e parentesco? Aí eu explico o que é família e passo para o lado. Então isso se chama carrossel, quando são várias postagens a respeito daquele conteúdo, né? E tem várias postagens no meu feed. Vou fazer também uma live sobre sucessão e meiação na próxima semana, e assim eu faço conteúdo também através da arte para que as pessoas visualizem não só o vídeo, mas também o texto por escrito. Então é importante que você tenha a sua marca, que você escolha as cores que tem a ver com a sua, né, com o seu perfil, e aí você vai criando ali o seu conteúdo de acordo com aquilo que você escolheu. Muito bem, lista de transmissão também pode ser usada, que a lista de transmissão é pelo WhatsApp. Então você pode criar uma lista de transmissão para enviar aquele conteúdo para as pessoas que você conhece. Então cuidado também para não enviar um conteúdo para uma pessoa que não queira receber aquele conteúdo. Eu costumo muito postar no Stories ou no status do WhatsApp, porque aí vê quem quer, né? Mas nada impede que eu venha também a divulgar um conteúdo pela lista de transmissão. Então eu vou escolher as pessoas que estão nos meus contatos, vou criar um conteúdo e vou transmitir para todos. Por exemplo, né? Não só de conteúdo, mas de uma divulgação de um evento que vai acontecer, que você vai fazer um evento. Então sábado agora, né, aproveitando aqui o ensejo que a gente está falando de lista de transmissão, sábado agora aproveitando, né, vai ter o lançamento desse livro aqui, que é um projeto que eu tenho, que é de reflexões femininas, que envolve, esse projeto envolve mulheres com textos diversos, e aí eu posso colocar lá na minha lista de transmissão o convite para que as pessoas estejam presentes no dia do lançamento. E assim eu posso fazer com qualquer outro conteúdo que tenha a ver com aquilo que eu quero transmitir. Então você sabe como é feito o divórcio, você sabe como é feito o inventário, e aí você vai divulgar que você é assistente jurídico, se você ainda não é advogado, né? Porque tem pessoas que são estudantes de direito e que podem fazer e atuar como assistentes jurídicos. Os bacharéis em direito que ainda não obtiveram a carteira da OAB, né, também podem atuar como assistentes jurídicos, e advogados que já estão no mercado, mas estão desanimados, estão desmotivados, podem aí potencializar a sua atividade também, criando esse empreendedorismo para exercício da sua profissão e para poder dar uma renovada aí no conteúdo, né? Então isso também é uma outra dica. Você ter um posicionamento é uma outra dica de empreendedorismo. Você vai se posicionar no mercado, e o Google Ads é uma outra ferramenta também que pode ser utilizada. Não sei se vocês já repararam, mas quando você vai fazer uma busca no Google, né, você coloca lá advogado divórcio, aí vai aparecer o nome de alguns advogados. Então você vai por que o nome daquele advogado aparece? Porque ele está pagando o Google Ads, né, que é uma ferramenta de divulgação de marketing. E aí você pode contratar essa ferramenta para que o seu nome lá como advogado apareça na primeira página de pesquisa do Google. Então assim também pode acontecer, tá? Então aprenda a fazer parcerias são muito bem-vindas também. Então se você atua no âmbito criminal, mas tem um colega que atua no âmbito previdenciário, outro em família, e aí você vai fazendo as parcerias, né? Então eu faço um contrato de parceria com um colega, e que eu não sou especialista naquela área, mas a pessoa confia em mim, o cliente confia em mim, e eu vou indicar uma pessoa também da minha confiança, porque a gente sabe que um profissional de confiança vale muito, né? Porque qualquer outro exercício de uma profissão, se a pessoa ela não é conhecida, até você conquistar a confiança do seu cliente, isso não é fácil, né? Então isso é importantíssimo, a gente fazer os contratos de parcerias para que as pessoas também que confiam em você, você possa também indicar alguém da sua confiança.
saber cobrar e valorizar o seu serviço. É uma outra dica também super importante, né? Por quê? Porque as pessoas querem consultas gratuitas, né, gente? Então, sempre que a pessoa começa a fazer pergunta, eu não me oponho e nem me nego a falar, né, e a esclarecer as pessoas. Mas tudo tem um limite também, né? Por quê? Porque tudo que a gente se tornou não foi da noite para o dia. Então, isso custou o nosso tempo, isso custou um investimento em dinheiro, tempo dedicado, né? E quanto custa uma graduação, quanto custa uma pós, quanto custa um mestrado, um doutorado. Então isso tudo a gente tem que colocar na ponta do lápis, e que às vezes as pessoas, elas não sabem valorizar isso. Então quem tem que se dar o valor é o próprio profissional. E isso também é uma dica de empreendedorismo, a gente saber cobrar e valorizar o nosso serviço, porque nada vem da noite para o dia. Então, quanto me custou saber o que eu sei hoje? Né? Quanto que eu tenho que estudar para fazer uma live de 1 hora, para dar uma aula de 2 horas, de 4 horas? Né? Eu acabei de dar aula agora. Então, todo aquele conteúdo que eu ministrei na aula veio da noite para o dia? Não veio da noite para o dia. Então, demandou muito investimento em mim mesma, no meu conhecimento, e que às vezes as pessoas não valorizam, né? Isso é fato, né? Das pessoas não valorizarem. E não valorizam por quê? Porque às vezes o outro que também não está se dando valor. Então por isso que a gente precisa também se valorizar nesse sentido e saber cobrar, né? E eu sempre falo para os meus alunos do curso, então repita comigo, eu coloco algumas frases aqui, né? Seguir a tabela da OAB é importante na prática para a cobrança de honorários, né? O Jonathan está falando aqui. A tabela da OAB é uma referência, né? E que a tabela da OAB é o mínimo que se cobra, mas eu posso cobrar o quanto eu quiser, né? Aquilo ali é uma referência, um parâmetro, né? E a pessoa às vezes fala, tá caro. Não tá caro. É o meu serviço, é a minha valorização, né? Do serviço que eu presto, da qualificação que eu tenho. Então as pessoas também precisam se posicionar em relação a isso. E aí eu falo, repita comigo, né? Eu vou falar algumas frases aqui que são importantíssimas que a gente tenha em mente, porque senão as pessoas banalizam o nosso serviço. As pessoas querem precificar o nosso serviço, né? Então cada um tem a sua valorização, e eu passei por tanta coisa para chegar até aqui. A primeira frase que a gente precisa repetir: não foi da noite para o dia, né? Foram 5 anos só de graduação, e não 5 meses nem 5 dias. Então isso só de graduação. Se a gente contabilizar quanto tempo que a gente tem de qualificação, tem a graduação, tem a pós, tem o mestrado, tem o doutorado, e fora as demandas que a gente tem para se dedicar a estudar, a pesquisar. Então é muita coisa. Então a gente não pode deixar que o outro precifique o nosso serviço, porque ele tem valor e não preço, né? E se o cliente não consegue definir o seu problema em uma frase, é preciso marcar uma reunião paga, uma consulta, né? Porque quando as pessoas perguntam, claro, sou professora, eu respondo, mas eu falo, você quer um conselho ou uma consulta? Porque um conselho eu posso te dar aqui rapidinho, eu vou responder sua pergunta. Agora, se começar a contar muita coisa, aí eu vou agendar uma consulta. Então vamos agendar uma consulta. Eu cobro X pelo valor da consulta de 1 hora, pode ser online, mas assim a gente deve proceder, certo? Por quê? Porque senão as pessoas abusam, né? Então o seu conhecimento não veio da noite para o dia. Então assim a gente precisa proceder, tá? Então por isso, boa noite, querido, muito boa noite. Então a gente assim vai se valorizar, se qualificar, né, gente? Porque senão as pessoas abusam, querem fazer às vezes da aula uma consultoria jurídica, né? Se você está falando de um assunto, porque meu pai, meu tio, meu primo, né, meu amigo, ele mesmo, né? Então às vezes a pessoa quer fazer ali a consultoria jurídica, tudo bem, faz parte se tiver pertinente ao conteúdo que você esteja ministrando, mas nem sempre é assim, né? Então a pessoa quer fazer uma consulta dentro da aula, então eu não tiro dúvida, eu marco consulta. Então assim você deve se posicionar,
né? Então, eu mereço ser valorizado é outra frase que a gente precisa colocar em mente, porque se eu não me valorizar, ninguém vai. Então, assim a gente precisa proceder, tá? Porque as pessoas podem reparar. Quem não paga pelo seu serviço é aquele que vai banalizar o seu serviço. Agora, aquele que está pagando realmente é porque ele está valorizando quem você é e o que você faz. Então, por isso que às vezes a gente precisa ter muito cuidado. E outra coisa, outra dica, não advogue para amigo nem para parente, né? Porque é complexo. Então, amizade, né? Negócios à parte, não tem aquele ditado, amigos, negócios à parte, é a mesma coisa para parente também, né? Parente não vai te pagar, ainda vai falar mal de você. Muitas vezes acontece isso, né? Então, é melhor separar as coisas e não atuar, não misturar profissional com pessoal e nem muito menos com família. Muito importante, professores, comentários. Exatamente, né? Então, eu estudei muito para não cobrar. É uma outra frase que a gente precisa ter em mente. Então, sempre eu faço um ciclo, né? Lá para os meus alunos do curso de Família e Sucessões, eu coloco isso muito bem determinado. Então, repita comigo. E é como um mantra que a gente faz, né? Então, é assim que a gente precisa se posicionar, porque senão as pessoas vão banalizar. Às vezes a gente está fazendo o nosso melhor, e às vezes não, eu sempre faço o meu melhor. Sempre, em tudo que eu faço o meu melhor. Mas todo mundo valoriza? Não, mas faz parte, né? Tem gente que não valoriza o melhor que você faz, porque, por exemplo, uma live dessa, uma aula, você está se doando, você está compartilhando o seu conhecimento. E às vezes a pessoa ela quer que você responda: ah, é 5 minutos, mas quanto tempo que eu levei para saber o que eu sei para falar em 5 minutos? Né? Então, isso demanda investimento em conhecimento. Né? Então, por isso a gente precisa se valorizar. Né? Boa noite, minha querida. Caramba, quanto tempo! Fui sua professora em Madureira, né? Caramba, muito tempo. Eu lembro de você, meu bem. Eu acho que foi em Madureira, né? Então, sempre falar essas frases. Repita comigo, mantra. Né? Então, é sempre assim que a gente vai proceder para que as pessoas, para que você se posicione, para que você estabeleça limites, inclusive para clientes, porque as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Né? E às vezes a gente quer ser legal, ser bonzinho, e as pessoas se aproveitam da nossa bondade, da nossa beneficência. Foi no recreio, a melhor professora que eu tive, te adoro. Ah, meu amor, muito obrigada. Eu sempre faço o meu melhor, né? Que bom. E outra coisa, né? A gente precisa entregar algo de valor, gerar resultado, e assim a gente vai fazer, entregar algo que seja realmente de valor, que aquela minha consulta online de 1 hora, ela seja tão importante que eu vá orientar como aquela pessoa vai proceder, como o cliente vai proceder. Né? E assim também eu faço nas aulas, nas lives, em tudo. Gerar um conteúdo de valor, não aquele conteúdo banal, né, de simplesmente estar demonstrando dia a dia o que eu faço durante o dia. Tem gente que faz isso, né, e gosta de acompanhar o que o outro faz. Mas aqui a gente precisa realmente gerar algo de valor, né? Porque a gente não é artista, né? Mas assim a gente vai se posicionar também na sociedade, nas redes sociais. E proatividade, né? Que é muito importante também a gente tomar uma atitude, ser proativo é diferente de ser reativo. Quando eu sou proativa, quando eu tomo as minhas decisões e me antecipo. Né? E eu posso entrar em contato com a OAB seccional para oferecer palestras, eu posso entrar em contato com a coordenação de um curso de direito para falar: olha, eu faço palestra a respeito de um determinado assunto, eu até falo com os alunos e tenho também uma mentoria para transformar o artigo em palestra. Então, por exemplo, você escreveu um artigo sobre determinado assunto. Tem até a Fabi, que ela é minha mentoranda, mentor, né? O que é um mentor? É um profissional mais experiente que vai
compartilhar conhecimento a respeito de um determinado assunto, e aí o mentorado vai adquirir aquele conhecimento através daquela mentoria. E o que a Fabi está fazendo, né? Ela transformou o artigo dela em palestra e ela está oferecendo essa palestra para as empresas, que o artigo dela fala sobre o direito do consumidor e a importância de você exercer com excelência a sua profissão para que o cliente fique satisfeito. E aí a gente aplica lá a técnica Disney, né, que é o LAST, que é aquela palavra L-A-S-T, né, passado em inglês. E aí você vai ouvir, listen, aí o A, apologize, você vai se desculpar, isso dentro do direito do consumidor. O S, que é o solve, resolver, então eu vou resolver o problema do meu cliente. E o T, thank you, eu vou agradecer. Então a gente aplica a técnica que a Disney aplica. LAST, L-A-S-T, listen, ouvir, apologize, me desculpar. S, solve, resolver. T, thank you, agradecer. Então, assim o cliente vai ficar satisfeito. Então, ela está sendo minha mentorada, né? E assim a gente vai transformando aquele artigo em palestra e você vai começar a ser conhecido por aquele tema, por aquele conteúdo. Por isso que eu também aproveito o ensejo para dizer, quando você for fazer seu TCC, quando você for escrever um artigo, você pense naquilo que vai lhe render algo a mais, né? E uma outra dica também é entregar a mais do que as pessoas esperam, né? Então, o que as pessoas esperam do exercício da minha profissão? O que as pessoas esperam da minha aula? Então, eu vou entregar a mais, né? Ah, mas o outro não está valorizando. O problema é do outro. Eu estou entregando a mais. Se ele não valoriza, o problema é dele. Mas o que eu estou jogando para o universo vai voltar em dobro para mim. E assim acontece, gente. Não é aquele positivismo tóxico, né? De que, eu vou repetir aquela mesma frase 5 vezes e assim, como é que é? A lei da atração vai fazer com que eu obtenha. Não é assim, né? Porque ninguém aqui é inocente e ingênuo para achar que você vai repetir 5 vezes a mesma frase e do nada, como um passe de mágica, aquilo vai acontecer. Mas óbvio que não. Mas é importante eu ter esse positivismo, essa energia positiva para eu poder também captar isso. Porque isso é física quântica, né, gente? Então, é energia, tudo é energia. Então, eu preciso também me cuidar em relação a isso. E aí eu vou jogar para o universo o que eu tenho de melhor e isso vai ser retribuído de alguma forma. Eu vou receber de alguma forma aquilo de bom que eu estou fazendo, certo? E assim a gente deve proceder em tudo na vida, é entregar a mais e algo de valor, né? Então, ser proativo é maravilhoso. Você se oferecer para palestrar, se oferecer para fazer uma entrevista na rádio, se oferecer para ir à escola, falar um pouco sobre aquele conteúdo que você aprendeu e aos poucos você vai se tornando conhecido e principalmente daquele conteúdo que você domina. Então escolha um conteúdo, escreva sobre aquilo, transforme aquilo em palestra para que você venha a ser conhecido. Agora tem gente que não sabe o que quer, né? E tem aquela célebre frase de que da Alice do País nas Maravilhas, né, que quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então eu não sei para onde eu estou indo, então qualquer caminho está tudo bem. Mas quando eu sei onde eu quero chegar e o que eu quero fazer, aí eu traço melhor a minha rota e eu chego de uma forma, vamos dizer assim, mais rápida e mais breve ao caminho que eu tracei para mim, né, que eu tenho para trilhar. Então resolva problemas, seja um estrategista de soluções, não foque no conflito, foque nas soluções, seja um mediador, um negociador, que é super importante. A gente está cada vez mais focado na advocacia 5.0, porque é oriunda da sociedade 5.0, focada no ser humano, nas soft skills, que são as habilidades comportamentais, como gestão de pessoas, como foco no ser humano, a humanização das relações, e assim a gente vai ter um sucesso maior. Organização, planejamento, super importante também, né? Eu planejar, eu sou muito executora, né? Tudo que eu me proponho a fazer, eu vou lá e faço.
E para isso eu preciso ter um planejamento. Então eu preciso ter um planejamento do que eu vou fazer amanhã. Então é muito importante, senão o tempo passa, o dia passa e você não fez nada. Então separe um tempo. O que você tem que fazer amanhã? Eu, por exemplo, eu tenho que dar aula. Às 7h50 da manhã eu já tenho que estar com a câmera aberta aqui, dando aula pelo Teams. Então eu vou acordar, vou tomar café, vou tomar banho, vou me arrumar, como se eu estivesse saindo, né, gente? É outra coisa também, né? Tô em casa, então vou ficar de qualquer jeito. Não, é o meu melhor, porque é o exercício da minha profissão. Então eu vou me produzir para eu estar ali naquela aula. Então eu sou assim. Então as pessoas também, às vezes, elas acham que pode fazer tudo de qualquer jeito. Então a gente precisa também se qualificar nessa questão. Então planejamento e organização essenciais para que eu venha a ter um bom resultado também. Então assim a gente vai atuar e vai agir, e para que a gente possa também obter sucesso. Então, para a gente terminar aqui a nossa live, prosperidade não é o que a gente tem, mas sim o que a gente compartilha. Então, quanto mais a gente compartilhar de conteúdo, de valor, eu vou ter um retorno disso. Pode ser que ninguém valorize, mas a gente vai ser retribuído, que é aquilo que eu falei. Então, essa é a verdadeira prosperidade. Então, a mente é uma aeronave, a gente pode pensar e planejar o que a gente quiser, mas a gente também precisa concatenar as ideias para que eu possa decidir o que eu vou fazer, agir e tomando aquela decisão com uma pitada de coragem. Ontem eu postei que o par de asas ele vai acabar se tornando um peso se você não tem coragem para tomar as ações que precisam ser tomadas decorrentes daquela decisão. Então muitas vezes as pessoas decidem, mas elas não fazem. Por quê? Porque lhes falta ousadia e lhes falta coragem. Então por isso que a gente precisa ter essa coragem para atuar. E agradeça as pequenas vitórias diariamente, Então, pelo que você agradece hoje? Qual o agradecimento, qual a gratidão que você tem no coração pelo dia de hoje, porque eu acordei hoje, porque eu estou respirando. Então, são pequenos detalhes de gratidão que você vai ter no seu coração, que isso vai fazer com que você também adquira essa prosperidade hoje, amanhã e depois. Avance cada dia um pouco, vai lendo mais um artigo, mais um parágrafo, mais uma folha de um livro, porque a gente aprende a escrever também lendo, e quando a gente tem um público a atingir, quanto mais conhecimento adquirir, melhor. Então a leitura vai ampliar o meu conhecimento, vai melhorar a minha escrita, e assim a gente vai conseguir ser um profissional melhor também. Então, atitude. O Napoleão Hill tem um livro que ele fala: quem pensa enriquece, e eu falo para vocês, quem pensa e age enriquece, porque tudo que vem à nossa mente, os pensamentos geram sentimentos que geram atitudes que geram resultados. Então assim a gente deve agir, e atuando aí dentro dessas proposições que eu coloquei aqui para vocês, em breves palavras, que a gente está conversando sobre a importância do empreendedorismo na vida pessoal, na vida profissional, em todos os segmentos, para que a gente venha a ser bem sucedido, E que sucesso não é meramente ter dinheiro, ter fama, mas também você atuar naquilo que você quer atuar, você amar o que faz, fazer o que ama, e que você nem vê o tempo passar. Então, assim a gente vai finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Curtam aí, o vídeo. Vou deixar gravado para quem não pôde assistir ao vivo, que possa assistir também depois, porque a live vai ficar gravada. E muito obrigada. Na próxima semana nós teremos um outro encontro, na terça-feira e na quinta-feira, Então, aulas todas as terças e quintas, aqui na terça às 19 horas e na quinta às 21 horas. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. E no sábado, o lançamento do livro Reflexões Femininas, Cidade das Artes, todos convidados. Beijos!